seus ideais, o iluminismo e o liberalismo. Perfeito. O que eu estava colocando para ti? Alguns nomes, não é? De déspotas esclarecidos. Claro que o despotismo esclarecido ele não vai ser um poder, vai ser uma tentativa de modernização de um poder centralizado, de um poder absolutista despótico, portanto centralizado, não é? Mas vai ser tentativa de modernização em ideias. É claro que não vai durar por muito tempo, sobretudo o momento que a gente tem de despotismo esclarecido foi o momento final do século XVIII, não é? Da década de 50 até ali a chegada da Revolução Francesa. Certo, turma? Então, sobre todas as coisas, só alguns comentário final aqui sobre o despotismo esclarecido. Alguns reis que vão, claro, a Catarina na Rússia, que eu havia colocado contigo, o que ela vai dar início? Ela vai dar início ali a uma abertura econômica, né? Uma influência que a Rússia passa a sofrer estrangeira, assim como, claro, e aí não mais aquele rígido controle que a gente vai ter sobre a sua economia. Perfeito? Não só a Rússia, como a Prússia, como a França vai ter no século XIX, mas aí depois a gente dá uma olhada, e sobretudo Portugal, né? Os grandes países esclarecidos, despóticos esclarecidos, a gente teve na Península Portugal e Espanha. Turma, vem comigo. Era só concluindo isso aqui que a gente já escreveu, este rápido pensamento do despotismo esclarecido que faltava. Passa aqui comigo, ó, rapidamente. Sabe que esses ideais, o iluminismo e o liberalismo, eles vão passar à prática a partir de revoluções. Ó, e que revoluções tu teve? Vem aqui comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Revolução, anota aí. Americana. Bem, claro que eu não vou te falar da Revolução Americana agora. Eu só escrevi a Revolução Americana ali, que vai ser a Guerra de Independência. A Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Ainda no século XVIII, que vai ter as suas bases aqui nestes ideais, certo? E mais do que isso, olha turma, influenciados por esses ideais burgueses, tu também vai ter a Revolução, vem comigo, ó, Francesa. Cuidado uma coisa aqui, vem aqui, escuta aqui o que eu estou te dizendo, ó. É muito comum eles te perguntarem em prova, coisa simples, uma coisa banal, a gente não pode dormir, né? Tá? A gente tem que, de vez em quando acontece, vão colocar texto gigantesco e tal, e vão falar para ti ideias. E aí vão te perguntar, os ideais da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Inconfidência Mineira, da Inconfidência Baiana, da Revolução Pernambucana, enfim, né? Vão chegar aqui ao Brasil, vão ser, todos eles terão suas bases ideológicas, é claro, nestes movimentos intelectuais do século XVIII, que foram os movimentos burgueses, o iluminismo e, sobretudo, a fisiocracia que evoluiu para o liberalismo, né, econômico. Perfeito. O que eu quero te lembrar? A Revolução Americana a gente vai dar uma olhada sim. A semana que vem, de tarde, tem curso. Não tem? Master. Tem ou não tem? Não sabemos ainda, então eu já sei, ó. E aí, o que eu vou falar para ti? História dos Estados Unidos da América. Desde o que? O colonialismo, desde o início da colonização até a independência, tá? Então é legal, de repente, dar uma olhada. Aqui, até porque os Estados Unidos é um país, de certa forma, importante, ele teve um colonialismo diferente, né, do nosso aqui na América. Certo? Então isso aqui a gente vai falar semana que vem. E agora peguei contigo, ó, anota aí. Vamos entrar nela. Revolução Francesa. Sim. O que é isso? Não tá na página errada. Aliás, tá errado. É? Tá, turma? Então, anota aí. Revolução Francesa, ó. Eu também tô anotando. Vai. Pronto. Pronto. Olha aqui. Deixa eu te lembrar uma coisa muito fantástica. Não foi a primeira revolução burguesa acontecida na história, de fato. Mas por que ela é tão importante? Bom, na verdade a Revolução Francesa ela vai trazer o quê? Uma profunda modificação para a política, para a economia, para a vida europeia. Tá? Uma vez que a gente vai ter uma revolução que inicia na França e ela, os seus desdobramentos acabam atingindo, não é, os demais países europeus. Olha aqui. Vamos começar por coisas simples, portanto, período, não é?
de 89 até 1799. Minhas criaturas, a Revolução Francesa, olha aqui, olha aqui. A Revolução Francesa sabe que alguns fatores, e aí é importante a gente lembrar a sociedade francesa, tanto a política quanto a economia, quanto social, não é? A vida francesa, para poder entender o desenvolvimento e o acontecimento desse movimento considerado aquele que vai ser escolhido para dividir, né, uma fase da história que a gente chamou de moderna e agora iniciava então a era contemporânea. Perfeito? Turma, deixa eu te lembrar isso aqui, ó. A Revolução Francesa, então, tu pode sim dizer que vai ser uma revolução contra aquilo que a gente chama de antigo regime. O que na prova aí nós vamos chamar de antigo regime? Certo? É todo aquele modelo político anterior. Lembra que eu falava para ti que a Idade Moderna vai ser um período de transição do feudalismo para o capitalismo? Existiu um regime político de transição que foi o absolutismo. Existiu uma economia de transição que vai ser aí o mercantilismo. Tá? Então, todo esse sistema, ó, que vai existir até este momento, esta revolução acaba pondo termo, o fim, não é? Então, contrária ao, só vamos anotar isso aqui, ó, antigo regime. A URGS coloca em francês antigo regime, né? Não tem problema, é a mesma coisa, tu só escreve assim, ó, daí diferente. Pronto. Não é? E o que é isso? Feudalismo. O feudalismo, né? Já vamos falar aqui nas tributações, não é? Então, o antigo regime, ó, vai ser aquilo que sobrevivia do feudalismo. Lembra que o feudalismo vai existir até a tomada de poder pela burguesia nesse processo revolucionário, sobretudo os impostos feudais, não é? Feudalismo, o absolutismo, certo? E o mercantilismo. Tá, turma? Então, aquilo que a gente chama de antigo regime não é somente o absolutismo e o mercantilismo. Inclui-se também o feudalismo. Fechado? Fechado. O que eu quero lembrar? Claro que esta revolução, todo o século XVIII, que é um século de crise para a história francesa, acaba, não é? Chegando no 1789, todos os seus desenvolvimentos aí e a oposição da burguesia feita a centralização deste poder político, vai trazer a este movimento, né? Então, claro que sem a gente ter aquele pensamento, não é, mecanicista, é claro que a gente vai ter alguns motivos que levaram a este acontecimento. Mas esses motivos são causas, claro, o acontecimento, né, é a sociedade, a economia que a gente tem na França. Vem comigo. Tu quer ver uma coisa? Entre as primeiras causas, eu quero te lembrar, que vão levar a este movimento, tu vai ter, ó, aquelas que são as chamadas causas ideológicas, certo? O que a gente tem? Há pouco a gente via aí, não é, concluía o iluminismo, que é o ideal totalmente contrário à política, perfeito? Então, nem precisaríamos a gente comentar muito sobre esse iluminismo, porque a gente sabe que vai ser um ideal anti-absolutista, um ideal anticlerical, portanto contrário ao poder do rei, o iluminismo. Mas é bem verdade que desde o século XVII a burguesia já fazia e trazia novos ideais econômicos. Quer ver uma coisa? Pensa comigo, o que o mercantilismo representa a riqueza de uma nação aí? Me diz. Metal, acúmulo de metal, perfeito. Tu sabe que no final do século XVII vai existir, ou começa a existir, um ideal que tu vai chamar, ó, de fisiocracia. Seria o governo da natureza, a fisiocracia. Esta fisiocracia vai evoluir no século XVIII para um liberalismo. Portanto, a fisiocracia e o liberalismo são momentos de uma mesma reação burguesa econômica. Existia intervenção do Estado na economia, no mercantilismo? Sim, tu sabe que sim. O que a burguesia pretende agora? Justamente o fim, não é, desta política econômica intervencionista.
Perfeito. Para isso era necessário mudar totalmente a concepção econômica, não é? Que vinha sendo desenvolvida na Idade Moderna. Quer ver uma coisa? Se a gente tinha até então um metal precioso representando a riqueza e o poderio de uma nação, os fisiocratas vão começar a dizer o seguinte: olha, se uma nação se endivida, ela vai ter que pagar sua dívida com o quê? Com aquele metal que ela tem acumulado. E esse metal, então, acaba terminando, ela vai acabar empobrecendo. O que passa a ser considerado, então, aqui, não é, pela fisiocracia e pelo liberalismo, a riqueza de uma nação? A gente voltava ao momento anterior, não é? Na qual a terra representava uma total fonte de riqueza, tanto para a fisiocracia quanto para o liberalismo. Por que a terra? Porque da terra viria a produção agrícola, da terra a gente teria matéria-prima que seria transformada, não é? Pelo trabalho do homem, pela indústria, né? Desenvolvimento industrial, que em riqueza. Certo? Então, esses ideais que eu, longe de estar aprofundando, né? Uma vez que a gente vai ver-los aí depois, quando a gente estiver falando da economia da Revolução Industrial, a fisiocracia e o liberalismo vão ser momentos extremamente importantes, econômicos, justamente contrário àquele mercantilismo. Portanto, primeiro, se valoriza aqui a terra em detrimento do ouro como fonte de riqueza e, claro, não é? Sobretudo, o liberalismo vai pensar o seguinte: não adianta a gente ter terra também. A terra sozinha não produz nada, a terra sozinha não vai fornecer nada. Precisa uma intervenção do homem antes da terra e uma intervenção do homem para transformar essa matéria-prima. Portanto, é preciso colocar na cabeça do homem uma noção importante que é deste homem, que ele tem um estado, que é o trabalho. Portanto, é preciso trabalhar. É preciso negar o ócio medieval. A burguesia já vinha, né, com esses ideais há muito tempo. Certo? Então, terra e trabalho. Somente assim seria possível desenvolver um comércio, não é? Uma industrialização e a possibilidade deste homem, o que sentir-se a partir de então livre. E a liberdade era representada por um profundo desenvolvimento aí das relações de trabalho, não é? Do assalariamento. Perfeito. Então uma base, não é? Econômica que vai trazer, aí a possibilidade dessa burguesia lutar contra uma liberdade, aqui, desses ideais, portanto, sem a intervenção do Estado. Claro que eu não estou te falando nada ainda sobre o liberalismo e a fisiocracia, certo? Nós vamos voltar a falar das teorias liberais, das teorias fisiocráticas de Kennedy, Burnett, certo? Então, sem intervenção, do Estado. Perfeito. Vem comigo. Um momento aqui sem intervenção do Estado. Perfeito. Vem comigo. Turma. Então, são algumas causas ideológicas que vão mover esta burguesia. Outro tipo de causas serão essas aqui, causas sociais. Me diz uma coisa, e aqui tu sabe, quantas classes aqui está dividida a sociedade francesa? 3, né? Tu tem primeiro estado, pus aqui, tu tem primeiro estado, que vai ser o clero, perfeito? Tu tem segundo estado, que vai ser a nobreza, e tu terá, o terceiro estado, que, sobre todas as coisas, é a burguesia. Certo? A burguesia e também aqueles que nós vamos chamar de sans-culottes. Lembra? Ou sem calções. Mas vamos colocar aqui a burguesia. Certo? Turma, então são os estados gerais, né? Como o francês chama aí. Os estados gerais. Agora tu quer ver uma coisa? Claro que vai ter uma profunda injustiça tributária dentro da França. Só para tu ter uma ideia, esta classe aqui, o terceiro estado, representa ela na França, vem comigo, 96% da população francesa. Sendo que desses 96%, aqui,
da população total francesa, 80% estão concentrados numa vida rural, portanto no campo, e submetido a uma tributação ainda feudal, como a corvéia, como a talha, tá? Submetido a uma tributação ao clero, que é o dízimo, essa nobreza de terra, não é? Que vão ser os impostos feudais, e 16%, certo? Vão estar aqui numa vida, ou levando uma vida urbana, onde a tributação será uma tributação para a quem? Ao Estado, ao rei. Tá? Então, claro que essas aqui são injustiças tributárias, que as justiças tributárias também são causas, não é? Desta revolução, justamente. O que eu devo te lembrar? É sobre esta massa de 96% da população francesa, é que a gente tem, eles não são privilegiados, não é? Sobre eles vai recair todos os impostos franceses. Certo? Claro que essas outras duas classes juntas, o clero e a nobreza, são apenas 4% da população e sobre eles não recai nenhum imposto dentro da França. O que significa dizer que eles, claro, são beneficiados, não é, com esse sistema, não só social, mas tributário que existe dentro da França. Perfeito? Então, essa divisão aqui que a gente vai ter nessas três classes. Turma, que são causas sociais e ao mesmo tempo já econômicas, né? Estou apagando aqui. Vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Passa aqui. Tiaguinho. Vem com o Saci. Tite. Tite. Turma, algumas causas econômicas. Claro que isso aqui, na verdade, se confunde em causas sociais e econômicas. Ali a gente tem a burguesia, não é submetida a essa tributação, a esses impostos. Essas causas sociais aqui, a gente dividiu ali em três classes, não é? A França. E entre as causas econômicas, é importante a gente lembrar que entre elas tu tem, uma profunda riqueza, vem comigo, uma profunda riqueza de quem? Dos Bourbons, certo? Claro que os Bourbons, que é aquela dinastia que vem desde o final do século XVI no poder na França, eles desenvolveram desde sempre, não é? Desde Luís XIII, quando começou o desenvolvimento francês, o quê? Uma profunda riqueza, um luxuosismo, não é? Fantástico, que vai atingir no século XVIII, Luís XV, o auge, o máximo do seu desenvolvimento luxuoso, não do seu desenvolvimento econômico na França, não é? Mas de pomposidade de poder econômico. A riqueza dos Bourbons. Outra coisa que vai também fazer, a gente falava, são que a sobrevivência, certo? Vem comigo. Sobrevivência de impostos feudais como causa econômica. Então, a sobrevivência de impostos feudais que representa uma profunda tributação. Claro que esta população, a maioria da população que está submetida a esse pagamento, ela não tem como reagir a isso, a não ser a partir, claro, desses seus ideais, não é mesmo? E também de um rompimento que viria revolucionário. Fechado? Estou chamando ali. Tá? Riqueza então dos Bourbons, sobrevivência de impostos feudais, mais impostos criados, não é mesmo? Aí, pela corte. Estou apagando. E a turma? Quê? Você vai bater o quê? Vocês estão loucos, cara? Vocês estão viajando, né? Que horas que bate isso aqui? Que bom. Quem é que vai? Tiaguinho! Olha pra cá! Fica namorando ele aí do teu lado. Que isso?
com ciúme do Thiaguinho. É cheiroso, eu cheguei lá perto, né? Não beijei, mas respirei. Ah, eu fui na Ju ontem fazer as unhas. O quê? Fui na Ju, na Ju, minha manicura, rapaz. Turma, vem, só pensando comigo. Absolutismo, não é? Ali como tem o luxuosismo e o poder econômico, olha aqui, ó. Claro que a centralização política, não é? Dos Bourbons vai ser, sem dúvida nenhuma, uma causa sobre isso. Claro, a submissão que se tem, a centralização política, nem precisamos falar, porque é uma causa geral, não é? Olha aqui, outra coisa. Uma causa ou causas, não é? Causas tributárias que a gente vai ter. Ó, o que tu tem insistindo aqui? Vem comigo. Sobreviveu até este momento. Ó, impostos. Impostos. Impostos como? Anotei pra ti. A Corvéia. A propósito, o que é a Corvéia aí? Bato, não te lembra, velho. Só que falta. Trabalho obrigatório. Não é? Gratuito nas terras dos nobres, não é? A Corvéia, perfeito. Ó, a talha, extremamente importante, não é? Ai, por isso que estraga o microfone, cara, o que significa? Impostos, como a Corvéia, como a talha, que vão continuar sobrevivendo, e também, olha, turma, impostos, não é? Cobrados aqui para arrecadação da monarquia, dos impostos monárquicos. Vem. Certo? Claro que a partir de então... estão falando do perfume do Thiago. Não interessa. Estão dizendo que ele usa perfume Amor Gaúcho. Eu estava no ônibus e quebrou um frasco de Amor Gaúcho. Frasco, você tem que não falar essa palavra. Um vidro de Amor Gaúcho dentro do ônibus. Aqui pra gente iniciar, vem aqui comigo, rápido, rápido. Então essas são apenas algumas causas, está muito falado isso aí, e alguns acontecimentos anteriores, né, e como se desenrolava a vida na França antes desse momento revolucionário. Claro que o absolutismo dos Bourbons, a centralização política que foi imposta a partir do ano de 1614, tu sabe disso, fez com que necessariamente a burguesia ao longo do século XVIII, com o desenvolvimento dos seus ideais, vai reagir. Claro. E como é que a burguesia vai reagir a isso? Bom, primeiro devo lembrar-nos que o início da Revolução Francesa está totalmente voltado a um descontentamento, não é? De todo aquele sistema que vinha se desenvolvendo com uma classe que está submetida a estes impostos, não é isso? E a esta vida totalmente centralizada aí no poder de um rei. Perfeito. Vem comigo. Ó, no dia 5 de maio, passa aqui, no dia 5 de maio do ano de 1789, eu me lembro que eu cheguei a comentar contigo o seguinte: o rei Luís XVI, ele imediatamente vai fazer o quê? No descontrole, na perda anteriores que ele já havia de suas colônias, não é? É considerado pelo mercantilismo uma grande nação, aquela que possui colônias, não é mesmo? A França havia perdido para a Inglaterra suas colônias, o Canadá, a Índia, não é? Com a Guerra dos 7 Anos, que terminava em 63, aqui. Agora, não mais conseguindo conduzir, até porque o Luís XVI foi um rei que ele não tomava decisões, ele apenas ouvia o seu conselho e a partir de então ele assinava aquilo que o conselho decidia por ele, não é? Ele acabou aqui neste dia, ó, fazendo uma chamada. Vem comigo. Convocação, ó, dos Estados Gerais. Certo, minha turma? Aquilo que a gente chama de convocação dos Estados Gerais. Os Estados Gerais, tu sabe, né, são o quê? As classes sociais. Por que o Luís XVI vai chamar, não é, aí os Estados Gerais para discutir com eles os problemas franceses? Ora, foi uma maneira de não mais ter que tomar sozinho as decisões para a França. Ruim o absolutismo com toda a pressão burguesa. Então, necessariamente, o rei passava a dividir a sua autoridade com aqueles homens que eram escolhidos pela população, em geral, para representar esta população. Tá? Seria muito mais simples dividir, então, a partir de então. Só que quando ele vai convocar os Estados Gerais,
ele aboliu a participação do terceiro Estado. Ou seja, a participação de representantes de 96% da população, eu me lembro que eu comentei contigo quando a gente falava de Luís XVI sobre isso, será abolida. Então tu teve aqui, ó, vem comigo, a abolição do terceiro Estado. E é neste momento, claro, que a gente chegava a um momento de ruptura, não é? E de predomínio de ideais que passavam a ter predomínio, agora os ideais burgueses. O terceiro Estado se sente, pô, Magrão, qual é que é? Tu vai convocar os Estados Gerais, nós somos uma classe, temos representantes, e tu não nos chama para discutir contigo como conduzir a política e a economia francesa? A burguesia, claro, né, concentrada no terceiro Estado, vai querer o quê? A participação. A nobreza e o clero permitiram a participação da burguesia, sim, só que jamais se identificaram com os ideais da burguesia. Quero lembrar o seguinte: quando a burguesia se aproxima, lembrar você o seguinte, quando a burguesia se aproxima do clero e da nobreza, vão sugerir, ó, a formação de uma, vem comigo aqui, assembleia. E com a formação desta assembleia, a burguesia pedia que o voto fosse um voto individual. O que é um voto individual? O voto de cada um vale um voto, não é isso? O rei foi totalmente contra no dia 17 de junho de 1789. Não! O voto não é individual, o voto não é por cabeça, o voto será por classe social. Portanto, tu teria duas classes sociais, nobreza e clero, contra uma classe que seria a burguesia. Vem aqui, ó, rapidamente. Lembra que eu comentei contigo esta manobra política, ó, que foi... Passa aqui. Eu falei pra ti, isso aqui não falei? Falei, né? Claro, eu só estou te lembrando aqui, ó. Ó, e o terceiro Estado. Só lembrando, como é que foi essa manobra aqui, lá no momento do Luís XVI? A burguesia queria uma assembleia com voto por cabeça, teria 500 deputados. Clero e nobreza teriam 435 deputados, de modo que a maioria representaria os interesses da burguesia. O rei não aceitou essa assembleia, dizendo que o voto não seria individual, seria por cabeça, portanto, ou melhor, por classe, 2 votos contra 1, de modo que faria a manutenção dos ideais daqueles que apoiavam o rei até então. Claro que é contra esse sistema aqui que a burguesia vai dar início a esta que foi a Revolução, não é? Claro, com todas essas causas anteriores, não é? A esta que foi a Revolução que acabava modificando por demais, eu diria, o mundo contemporâneo, tá? Imediatamente sendo proibido aqui de seu exercício político, a burguesia fundava uma Assembleia Nacional, reconhecida por Luís XVI no dia 27 de junho daquele mesmo ano, 1789. E assim começava, ó, a Revolução Francesa, com 4 momentos de extrema importância para nós. Tá, criaturas? Tá? Mirabeau, não foi esse? Falei do Mirabeau. Tiaguinho, falei do Mirabeau para ti, Tiaguinho. Falei, não. Claro. Ele não, o Tiaguinho ainda fez assim, ó. O Tiaguinho tá ligado, né? Não? Você não sabe o que tem por baixo daquele boné. Eu sei o que é. Mirabeau foi o homem que defendeu a burguesia frente ao Estado francês. Imediatamente o rei reconhecia a burguesia como Assembleia Nacional. E esta se transformaria em Assembleia Nacional Constituinte. Está entendendo? Começava a primeira das 4 fases que teve esta revolução. Olha aqui, vou colocar para ti. Assembleia, anota aí para nós. Assembleia Nacional, pega aí. Constituinte. Cuidado, que existiu um tempo em que a Revolução Francesa tinha apenas 3 fases.
Hoje volta-se a pensar em 4 fases na Revolução Francesa. Certo? A Assembleia Legislativa é um desdobramento da Assembleia Nacional Constituinte e é considerada uma fase da Revolução. Fechado? Depois nós vamos falar dela. Turma, o que significa este momento aqui, ó? Primeiro, período o qual existiu 1789, passa aqui, 1791. Ai, mas eu sempre soube que era 92. Por que agora é 91? Bom, até 92 a gente já vai ter Assembleia Legislativa, de 91 a 92. Quando é promulgada a Constituição de 91, deixa de existir a Constituinte, os deputados que formam a Constituinte vão ser substituídos por outros, e aí, naturalmente, uma nova fase. Por isso, 89, 91 aqui. Vem. Quem é que está no poder nesse momento? Olha aqui, ó. Claro que será reconhecido o poder da burguesia, perfeito? Minha turma, nesse momento a burguesia tem isso aqui, ó. Isso aqui de facções. Tem uma facção que são eles, girondinos, ó. Quem são os girondinos? Isso aqui são tudo da burguesia, né? Girondinos são aqueles que representam a alta burguesia, certo? Eu diria uma burguesia liberal ou à direita. Portanto, são os liberais. Tem uma outra facção da burguesia chamada a montanha. Olha aqui, a montanha, outros chamam também de jacobinos. Cuidado, porque passou a usar documentos falando sobre montanha e não sobre jacobinos, não é? Mas vamos pôr aqui também os jacobinos, que é aquela burguesia ligada aos interesses populares, e daí são chamados a burguesia de esquerda, não é? Neste momento, portanto, representam os interesses populares, perfeito? E tu vai ter também uma facção da burguesia chamada, ó, planície. Planície, esses 3 aqui. A planície é uma burguesia conservadora, que queria a manutenção da monarquia. Queria que o rei adotasse os ideais burgueses e imediatamente, com a burguesia, desenvolvesse um poder, não é? A partir de então. Ó, mas não queria a planície o rompimento com a monarquia, de modo que a gente chama estes aqui de conservadores, ó, monarquistas. Os monarquistas, perfeito. Agora, quer ver uma coisa? Qual desses aqui, neste momento de Assembleia Nacional Constituinte, vai estar comandando o processo revolucionário francês? Lembra vocês o seguinte, vem cá comigo, ó, cuidado que é de extrema importância. Quem pensa que a Revolução Francesa, eles detonaram o rei, o objetivo inicial da Revolução Francesa, desta burguesia, foi uma revolução conservadora, é lógico, né? Burguesa conservadora. O que aconteceu? O objetivo inicial da burguesia não era romper com a monarquia. Ninguém queria derrubar e sair matando o rei por aí, né? Primeiro, não foi o início da Revolução Francesa, não foi uma revolução sangrenta. O objetivo era terminar com uma estrutura política e econômica arraigada na França há 200 anos, mais de 200 anos, se a gente considerar o feudalismo. Né? Mas não, o objetivo não era terminar com a figura do monarca, com a figura do rei. Claro que não. O que vai acontecer? Imediatamente, ó, estes grupos aqui, eles vão ter mais poder, é claro, em determinados momentos do processo revolucionário francês. Neste momento, tu tem alguns girondinos entrando no poder, mas a grande maioria conservadores monarquistas, não é? Ou seja, a planície. Embora os girondinos irão, no final desse momento, dominar, não é? Aqui, a Assembleia Nacional Constituinte. Então, claro, está fora do poder a princípio os jacobinos, certo? O que eu quero te lembrar, ó minha turma, desse momento?
Quando é reconhecido como legítimo, imediatamente eles começam a trabalhar, não é? A burguesia já começa a assumir o poder e começa a desenvolver o seu trabalho. E entre os acontecimentos, tu tem, ó, vem comigo que eles vão decidir. A abolição dos direitos feudais. Abolição dos direitos feudais. E estes direitos feudais envolvem também a abolição de impostos. O fim dos impostos feudais. Certo? Portanto, ó, impostos. Perfeito. Decisões extremamente importantes para construir agora uma nova França. Fechado? Vem aqui, ó. Mais do que isso, todas as leis que foram feitas para a França, escuta comigo, todas as leis que foram feitas para a França durante o absolutismo, sem o consentimento da burguesia, foram abolidas. Certo? Então, ó, ainda tem, vai, anotei para ti, a abolição das leis francesas. Aquelas que a burguesia não havia participado da sua feitura. Tá bom? Mais do que isso, era preciso, claro, não é, desenvolver um novo sistema, portanto, de leis. E eis que a liberdade, a igualdade e a fraternidade nascia com a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem. Neste momento da Revolução, certo? Então vem comigo, ó. Vai, vai, vai. Passa. Declaração dos Direitos do Homem. Devo eu lembrá-los, ó, de uma coisa. Diz a Declaração dos Direitos do Homem o seguinte: todo o homem tem direito à propriedade. Todo homem nasce e permanece livre. O direito de cada homem termina quando começa o do outro. Não é mesmo? A liberdade, todo homem tem direito, né, tem liberdade ao pensamento filosófico e a crenças religiosas. Tá, minha turma? Mas, vou continuar falando, olha aqui. Olha aqui. Claro que vou. Ah, não sou bicha. Bicha. Não. Bicha não. Semana passada eu estava falando para vocês da Revolução Francesa, não é? Desse momento da Assembleia Nacional Constituinte, que foi o primeiro período, uma vez que a gente vai ter nessa Revolução 4 fases, não é mesmo? E esta aqui é a primeira fase, claro, que tem importância porque é o momento que a burguesia girondina e planície vão acabar sendo reconhecida como Assembleia, não é? Pelo dia 16, no dia 17 de junho de 1789. Quero lembrar já nesse momento em 3 facções, né, que vão ser aqueles da montanha, que a gente chama de jacobinos, que nesse momento não vão estar aqui determinando, não, o poder sobre a França, nesse momento, certo? Os girondinos, que de fato, portanto, ó, a burguesia que está controlando este momento vai ser esta burguesia, não é? A burguesia girondina, aqueles ligados aí a uma direita, ligados ao liberalismo, a uma burguesia liberal, né, se chama. Então, a burguesia girondina. E claro que toda a atividade deles vai ser, neste primeiro momento,
não de desenvolver um rompimento com o rei ou com a monarquia, com os borbônicos, né? Com o Luís XVI, bem pelo contrário. Quero lembrar o seguinte, nos primeiros momentos da Revolução, que será a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, cuidado, cuidado, cuidado. Há muito, a URGS não chama mais, não considera a Assembleia Legislativa uma parte da Assembleia Nacional Constituinte, considera já a Assembleia Legislativa uma outra fase, certo? Então, divide-se esse momento aqui, o primeiro momento vai 1789 até 1791. A Assembleia Legislativa, que há algum tempo atrás se chamava como uma subfase da Constituinte, não, ela é uma nova fase da Revolução Francesa, não é isso? Então o que eu quero lembrar? Nesse primeiro momento aqui não houve uma tentativa da burguesia de romper de fato, não é, com a corte absolutista, não foi isso. O objetivo foi, com a monarquia, portanto, o objetivo era fazer com que se reorganizasse a política interna francesa, uma vez que a centralização política era prejudicial com a cobrança de impostos, aí a essa classe que, não é, dava início e desenvolvia os ideais, né? Vinha desde muito no iluminismo e no liberalismo. Lembra uma coisa a vocês, eu não falei do liberalismo ainda, né? Porque ele está lá no alfa 4 e a gente está no alfa 3. Eu citei como causa apenas, tá? Então vem comigo. Ó, entre outras coisas, o que a gente tem aqui de extrema importância acontecendo? Primeiro, quando a burguesia tomou o poder, não é? A gente teve, claro, o fim de todos os direitos, não é isso? Eu havia falado para ti, ó, todos os direitos feudais que até então eram preservados dentro da França foram totalmente abolidos, não é isso? Até porque até esse momento vai existir aquela burguesia que 80% vive no campo, vai estar submetida a impostos feudais, não é? Aqueles que vêm lá, então, feudalismo do medieval, né? Então tá. Ó, outra coisa, as leis anteriores, a gente vai ter a burguesia quando começa o trabalho aqui na Assembleia Nacional Constituinte, todas as leis anteriores que foram feitas para a França sem o consentimento, sem a participação da burguesia, acabaram sendo abolidas, né? Então tu tem uma abolição das leis anteriores. É bem verdade lembrá-los o seguinte, ó, até porque seriam feitas agora pela burguesia novas leis. É bem verdade lembrar que a França, nesse momento, começava a sofrer uma pressão de nações ao seu entorno, né? Tu tem aqui, por exemplo, a França fazendo uma revolução liberal burguesa, né? Aqui tu tem uma Prússia absolutista, uma Áustria absolutista, a Espanha absolutista, certo? Claro que vai haver uma pressão estrangeira para que este movimento, né, imediatamente, ele não dê certo, uma vez que é um movimento burguês, o que se expandindo pela Europa poderia prejudicar, porque justamente o poder absolutista em outros países. Ah, mas tem a Inglaterra, que eu me lembro, tu deve estar pensando, e a Inglaterra já era liberal, né? E a Inglaterra já sendo liberal, pior ainda, o que ela queria? Justamente dominar sozinha o mundo econômico e comercial desde o final do século XVII. Então, a Inglaterra, na verdade, vai apoiar os absolutistas contra este liberalismo francês. Tá? Então, o que acontece? Claro que nesse momento a França já começava a sofrer uma oposição externa, não é? Muito embora não vá ser transformado ainda num momento de conflito armado como será no futuro, fechado? Então, olha aqui. Então, entre outras coisas, com o fim dos direitos da abolição das leis, é importante lembrar que a gente vai ter o quê? Vários acontecimentos. Claro que a burguesia começa nesse momento a se armar com assalto às tulherias, ou seja, vai buscar armas, não é? E o grande momento que os franceses consideram que foi aí o momento que a gente diz de queda da Bastilha. O que vai ser a Bastilha? Na verdade, a Bastilha funcionava como uma prisão política, não é? Onde vai ter 2, 3, 5 pessoas presas nesse momento, mas também lembro a vocês que é o depósito de armas, não é? Que a gente vai ter e de munição dentro da França, que vai acabar fazendo com que a burguesia se abra e para um movimento, tá, caso se transforme a Revolução Francesa num movimento armado, certo? Então a Bastilha vai ser o que? Justamente o momento que a burguesia acaba, né, buscando aí os armamentos, ou seja, arma. Muito embora eu lembre mais uma vez que a Assembleia Nacional Constituinte
Não foi um movimento de extrema violência, essa fase, contra aí, não é? A corte de Luís XVI. Claro que ele vai ser afastado, né, neste momento. Turma, outra coisa. Ó, desse período ainda da Revolução, a gente tem a Declaração dos Direitos, não é? Declaração dos Direitos do Homem. Aqui a Declaração dos Direitos do Homem, ela, dia 26 de agosto, não é? Ela vai ser, então, promulgada. Documento extremamente importante, documento máximo, não é? De lá para cá, aí do mundo iluminista, do mundo liberal. Dizia a declaração que todo homem nasce e permanece livre, todo homem tem direito à propriedade, né? Todo homem tem liberdade de pensamento, crenças filosóficas e religiosas. Enfim, é o documento máximo, né, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que vai ser a grande bandeira aí da Revolução Francesa e daquelas independências na América, não é, que vão vir a partir deste movimento. Neste momento, ainda, Luís XVI acaba fugindo, então tem a fuga e a consequente prisão do rei, não é? Por que prisão? Esse é o detalhe. A burguesia não tentava romper, não é, com a monarquia. Queria manter a permanência do Luís XVI à frente da França. O que acabou acontecendo? Não é? Ele acabou fugindo e preso. Preso por quê? Porque voltaria, que é claro, para assumir, não é, aí o poder dentro da França. Muito embora sempre agora controlado pela burguesia, não é, organizada numa assembleia. Lembro que no ano de 1791 formava-se, não é, uma Constituição francesa. Então, aqui tu tem, ó, promulgação da Constituição. Como acontecimento, não é, da fase na França, Constituição, certo? Detalhe, esta Constituição, quando foi promulgada, ela traz um novo momento. A gente, há algum tempo atrás, ainda dizia assim, com a promulgação da Constituição continuava existindo a Assembleia. Pois é, não é bem assim, não é? A Assembleia, esta que existe tal como ela é, que é dominada e comandada por Mirabeau, à frente da burguesia, enfim, essa Assembleia Constituinte, quando vai ser promulgada essa Constituição, imediatamente, tu sabe que uma Constituição promulgada é uma Constituição que é votada, que é tornada pública, não é? E vão existir Constituições outorgadas, que daí são impostas. Ó, quando tem a promulgação dessa Constituição, imediatamente, essa Assembleia Nacional se desfaz, não é? Forma-se, então, uma outra Assembleia. O Luís XVI, ele é reconduzido ao poder, continua sendo o rei, portanto, francês, né? E é formada uma outra Assembleia que a gente chama, ó, Assembleia Legislativa. Legislativa. Agora tem um detalhe. Todos os homens que passaram a compor a Assembleia Legislativa formada com a Constituição Francesa do ano de 1791, todos estes homens, ó, nenhum deles vão ter experiência política anterior. Portanto, são novos políticos na França. Qual é o detalhe que vai ter? O problema de conduzir as relações externas que a França tem, que são profundamente amistosas com os absolutistas, né? Com os países absolutistas. Então tem 1792 e 91, né? Quando vai ser promulgada a Constituição, até 1792. Aqui começaria um problema, né? Se eu te disse que lá na Assembleia Nacional Constituinte a França não teve problemas externos, embora sofresse ameaça de uma invasão estrangeira, certo? Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complexas quando definitivamente o Luís XVI é reconduzido ao poder monárquico, não é? E foi preservada a monarquia, então tu tem o Luís XVI aqui, ó, como rei, porém, neste momento ele começa a receber um apoio explícito dessas nações europeias absolutistas. Lembro a vocês que a Prússia
Lembram vocês que a Prússia, não é, acabava divulgando dentro da França um pensamento completamente autoritário, contrário, portanto, aos ideais burgueses. Um documento que circulou na França nesse momento chamou-se Manifesto Prussiano, certo? E o Manifesto Prussiano, entre outras coisas, defendia a total autoridade do rei francês e condenava qualquer francês que fosse contrário às decisões únicas do rei. E isso trazia um problema para o processo revolucionário, uma vez que a burguesia começava então a ser questionada já dentro da França. Então, chamado Manifesto Prussiano. Certo? Importante documento aqui, divulgado na França a partir da Prússia. Era, sobre todas as coisas, a valorização dos poderes absolutistas do rei em meio a um processo burguês, o qual estava sendo, não é, diminuído há muito, o absolutismo, não é? E aqui, então, na verdade, acabava este documento fazendo uma profunda condenação, não é? Do trabalho, não é? Vinha sendo desenvolvido pela burguesia aqui nesta revolução. O trabalho da burguesia. Certo? O que vai acontecer? Claro que a burguesia não ia esperar, até porque internamente, isso aqui é um fator externo, internamente a burguesia estava sofrendo com uma revolução, né, de homens burgueses ligados àquele grupo chamado planície ou pântano, não é mesmo? Este grupo definitivamente defendia o quê? Uma continuidade monárquica e uma autoridade do rei. Lembra vocês que se no exterior a gente vai ter as nações absolutistas aí fortalecendo e visando o final desta revolução na França, a França internamente sofreu uma revolta que foi uma chamada a revolta, revolta da Vendéia. Quero lembrar o seguinte: essa revolta da Vendéia, que foi interna, portanto aconteceu dentro da França, teve o apoio de uma parte da burguesia. Não tem por que não entender. A burguesia estava dividida em três, não é, facções. Uma delas, planície, e a planície era monarquista, enquanto vai ter duas facções da burguesia, girondinos e a montanha, ou jacobinos, não é, que vão ser completamente contrários aqui ao poder absolutista do rei. Então a revolta da Vendéia vai ser, sobre todas as coisas, uma revolta interna, não é? E que defende os interesses, claro, da monarquia, da continuidade daquele poder, que junto, então, à oposição vai acontecer, vamos agir, não é? E a burguesia, então, imediatamente transitava de um movimento que até então havia sido, embora tomando algumas regiões dentro da França, tá? Vai dividir em províncias aqui a França já neste início de revolução, embora então tomando algumas regiões, imediatamente a burguesia transitava de um momento pacífico a um momento muito mais violento e radicalizado, né? Que vai ser esse processo revolucionário. O que vai acontecer? Quando este apoio da Prússia e da Áustria é dado ao rei e estourava a revolta da Vendéia, imediatamente, há pouco eu falei para ti, que os deputados da burguesia que vão participar dessa Assembleia Legislativa eram homens politicamente inexperientes, imediatamente eles vão fazer o quê? Declarar guerra a esses países. Então, iniciava com a Assembleia Legislativa, né, tinha uma declaração de guerra da burguesia francesa, dos homens que conduziam o processo revolucionário francês aos países estrangeiros, e imediatamente o rei era afastado, com certeza não é agora, dessa monarquia, porque era um momento de perigoso esse apoio que ele sofria, de fortalecer-se novamente. Então, continuando na Assembleia Legislativa, primeiro tu vai ter definitivo afastamento do rei, aí tem uma coisa, afastamento do rei, não é? Do poder, até para a construção aí de
de um momento totalmente, não é? Agora diferente de defesa e guerra estabelecida contra países estrangeiros, tu vai ter a declaração de guerra, não é? Então iniciava uma guerra. Internamente ia se conter a revolta da Vendée, que foi uma revolta interna monarquista. Então, declaração de guerra, a França passava a ter guerra contra a Prússia e a Áustria. Cuidado, não vai confundir com aquelas guerras entre a França e a Prússia lá no final do século XIX. É outra coisa, certo? Tá bom? E, definitivamente, alguém tinha que comandar. Se não existe mais a figura do rei, embora se preservou a monarquia, alguém tem que comandar. Lembro a vocês que foi criado, então, no lugar daquela monarquia que não tinha... Não foi durante a Assembleia Legislativa que será abolida a monarquia, não é isso? O que vai acontecer? O rei vai sair do poder, certo? Alguém vai ter que comandar a França. Portanto, se criava no lugar do rei, aquilo que a gente chamou de o Conselho Executivo Provisório. E este Conselho Executivo Provisório imediatamente era assumido por um outro grupo da burguesia, os jacobinos, né? E aqui, entre os jacobinos, aquele que vai comandar o Conselho Executivo, ou seja, que seria responsável pelo desenvolvimento administrativo francês daqui por diante, foi um homem chamado Danton. Não é isso? O Danton vai aparecer de uma forma extremamente importante, muito embora o poder dele será limitado. Lembro a vocês que, assim como surgiu o Conselho Executivo Provisório, neste momento vai haver o surgimento de uma prefeitura voltada para a guerra dentro da França. E aí a gente passou a chamar de Comuna Insurreicional de Paris. Cuidado, hein? Comuna Insurreicional, ou seja, uma prefeitura de guerra. Por quê? Você havia declarado uma guerra, tanto externa quanto interna, não é? Então a Comuna Insurreicional de Paris nada tem a ver com a também Comuna de Paris no ano de 1870 com Napoleão III, outro papo também, tá? E essa aqui comandada também por um jacobino, Robespierre. No momento que os dois, que seria aí o grupo que passaria os jacobinos, vai ser o grupo que daqui por diante passa a comandar a França, uma vez que um está no Conselho Executivo e o outro na Comuna Insurreicional. Imediatamente se desfazia, se fechava a Assembleia Legislativa e daria início, então na história francesa, aquilo que a gente chamou de Convenção Nacional, que é um momento de extrema importância, de extrema violência interna, não é? E a França então colocava seus exércitos aí em guerra fora dos seus limites geográficos, certo? Tá, turma? Então, fechava aí com o Danton, não é? A gente tinha encerrado a Assembleia Legislativa e substituía-se o grupo, não é? Que ficaria comandando a França neste momento. Fechado? Então iniciava aqui, vem o terceiro momento, não é? Que a gente chama, Convenção Nacional. Fechado? Convenção Nacional. Cuidado, 1792 até 95. Este é o período, a época. 1792 a 95. Detalhe, das últimas 10 questões que apareceram em provas de vestibular da URGS sobre a Revolução Francesa, das últimas 10, 7 delas, Convenção Nacional. Período da Convenção Nacional. Por quê? Neste momento, claro, né, a Revolução Francesa vai tomar uma outra característica. O que vai acontecer? Ela definitivamente passa a exercer uma profunda violência. Chega um momento que não tem como te defender mais das acusações que são feitas dentro da França, e todo aquele que for contrário a esse movimento revolucionário tem uma única saída, a morte, né? O suicídio passou a ser um dever quando o Estado não, né, te mandava para a guilhotina. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Primeira coisa que eu quero te lembrar aqui, definitivamente,
tomando o poder, que vai ter a abolição, não é, da monarquia. Esse é o momento importante. Pensava a burguesia, chega, esse papo de rei querendo mandar não nos serve mais. Né? Até porque uma das influências sofridas pela Revolução Francesa foi a independência dos Estados Unidos. E a independência dos Estados Unidos já desenvolveu o primeiro país republicano com a divisão de poder, não é? E este era o objetivo que a gente vai ter aqui com a França, então. Abolir a monarquia. Uma vez abolida a monarquia, não é? A gente aqui na Convenção Nacional vai ter, ó, o primeiro momento, que vai ser a proclamação da República. Só um aviso aqui de uma informação importante. Proclamação da República. A República é proclamada em 92. Ó, quando tu ouvir eles falarem assim, o primeiro ano da República, tá? Primeiro ano da República, 93. Segundo ano da República, 94. Terceiro ano da República, 95. Certo? Porque a proclamação da República veio em 1792. Fechado? Então o que acontece? De repente eles colocam documentos na prova falando assim, no terceiro ano da República aconteceu a reação termidoriana, não é? E por aí vai. O que vai acontecer? Imediatamente, quando abolida a monarquia, substitui-se por uma república, não é? E a gente vai ter, ó, comandando aqui esta França agora, não é? Como classe social, claro que vai ter uma burguesia chamada a burguesia, ó, jacobina, não é? Ou os jacobinos. Cuidado, essa semana isso acontece, não é o caso de vocês, até porque vocês estudam pra caramba, não é? Essa burguesia, o que os jacobinos franceses tinham a ver com a jacobina que vai passar no cinema agora? Acontece isso, né? Fazer o quê? Nada a ver. Tá? Nada a ver. Não, porque não é. Chegaram e me perguntam. Aliás, eu estou começando a notar tudo que me perguntam. No futuro eu lançarei um livro. Me perguntaram assim também. A Catedral de Weimar tem alguma coisa a ver com a dieta de... A Catedral de Worms tem alguma coisa a ver com a dieta de Worms de Lutero? Bom, a dieta é um documento religioso da igreja, onde o Lutero foi chamado em Worms a desculpar frente à igreja. E a catedral é lá. A igreja se reuniu lá. Claro. Não tem coisas que também o cara podia pensar um pouco. Fazer o quê? Vem! Ó, à esquerda, não é? Então cuidado, tá? Nada tem a ver os jacobinos aí, que são aqueles que vão representar os interesses populares com a jacobina Maurer, né? Ali de Sapiranga, por favor. No Morro Ferra Brasa, nada tem a ver. Vem comigo. Jacobinos aqui à esquerda, não é? Portanto, são eles aqueles que vão representar os interesses, ó, bem populares dentro da França e, claro, não é? Por defender interesses populares, a gente vai notar uma radicalização desse movimento, e essa radicalização acaba trazendo para a história francesa um dos momentos mais violentos que a gente chamou aí o Império da Guilhotina, ou a fase do terror. Só tem um detalhe, a fase do terror é um momento na Convenção Nacional, né? Decidia-se então, definitivamente, ó, há um momento de profunda violência, decidido aqui pelo, não é, pela Comuna Insurrecional de Paris, portanto, responsável por ela, Robespierre, iniciava esse momento de extrema e profunda violência interna, um momento que tu, se não tiver de acordo com aquilo que a burguesia francesa jacobina pensa, não é, tu será imediatamente condenado e morto. Certo?
Foi ele criador desta fase, a fase do terror, não é? Robespierre, irresponsável por ela. Quero lembrar o seguinte, que neste momento aqui, o que começa a acontecer dentro da França? O Robespierre e o Danton eram super amigos, né? Desde o pequenininho, enfim. Bom, não vem ao caso das relações deles. Mas, o que acontece? Existia o Conselho Executivo Provisório, que durante o período de convenção nacional vai administrar a França, não é? Aí as províncias francesas. A Comuna Insurrecional, que administra a guerra. Só que essas duas instituições, embora comandadas por jacobinos, vão entrar em conflito. O que aconteceu? O Danton imediatamente começa a perder poder na França. No momento que é criada a fase do terror, no momento que vai ser criada a fase do terror, imediatamente a Comuna Insurrecional se fortalece. E fica os homens, os membros do Conselho Executivo, submetidos às decisões da fase do terror. Porque vão ser formadas pela Comuna Insurrecional durante aquela fase 3 instituições que vão passar seu poder sobre o Conselho Executivo e administrando, então, a França. A França, nesse momento, passa a ser administrada por aquilo que a gente chama, em meio ao processo revolucionário violento, não é? Por aquilo que nós vamos chamar os comitês, ou as juntas, não é? Se tu viu numa prova, junta ou comitê, trata-se das mesmas, né? Trata-se das mesmas, são 3, portanto, mesmas, né? Instituições. Portanto, tu tem comitê, pronto, ou juntas dentro da França, que serão, primeira delas, Junta de Segurança Nacional. Tá, criaturas? Segurança Nacional. Quero lembrar o seguinte, a segurança nacional, qualquer francês, lembra que a gente está na fase do terror, e qualquer francês, bastava tu estar vivo para tu ser da segurança nacional. Ou seja, a sociedade foi chamada, não é, a participar do quê? Com um momento de profunda violência. Certo? Segurança nacional. O que a segurança nacional fazia? Pegava, indicava nomes. Pronto, vamos pegar um nome aí, qualquer, não é? E vamos entregar. Pega a Betina. Está aqui o nome da Betina. Nós somos da Segurança Nacional, portanto a gente tem que zelar pelo processo revolucionário pelo país, e a gente pega o nome dela e entrega para o Tribunal Revolucionário, como ela sendo uma contra-revolucionária, não é? Então, a Segurança Nacional vai ser este papel, ou seja, dedo duro, né? Chegava no Tribunal Revolucionário o nome de alguém, está aqui, revolucionário. Chegava lá, o tribunal, por ser um tribunal, julgava, não é? E aí, condenava ou não, não é isso? E, caso a pessoa tinha direito a se defender num determinado momento, quando vai haver uma profunda radicalização que tu nunca mais vai poder falar, tu é indicado, o negócio é o seguinte, o teu nome está aqui, não é? Veio parar aqui porque disse que tu é contra o processo revolucionário francês, é verdade? Não, mentira, inclusive participei não sei do que. Participou? Então prova. Na verdade, tu tem que provar que tu não é contra o processo revolucionário, contra as leais burguesas, não é? E não o tribunal tem que provar que tu é acusado por isso, por isso. O papel era o contrário. Só que chegou um determinado momento que foi fugindo o controle, não é, desse sistema de julgamento, e aquele que era indicado não podia nem falar mais, não é? Então imediatamente era julgado e condenado. Então, o tribunal vem, julgava e, condenava, não é? Os acusados. Perfeito. Quando isso acontecia, imediatamente este acusado era
mandado para a terceira junta, né? O terceiro comitê, que foi o chamado Comitê de Salvação Pública. E o Comitê de Salvação Pública acabava definitivamente salvando a Revolução, não é? Salvação meio amistosa essa. Mas, Comitê de Salvação, ó, pública, que vai ser responsável, claro, pela, ó, execução. Pronto, tá aqui. Pronto, guilhotina. Sem problema nenhum. Certo? Oi? Que bombacha, esses são os culotes. Quê? Elefantismo? Tadinha. Agora ficou melhor, né? Então, salvação pública mandava para a guilhotina. Perfeito, tá? Só que teve uma coisa interessante que eu há pouco falei para ti, ó, que fugiu ao controle daqueles, não é, criadores aí dos comitês. Cuidado. Então junta Segurança Nacional, Tribunal Revolucionário e Salvação Pública. As três instituições que vão comandar a França neste momento. Na verdade, criado eu falava para ti por Robespierre. Mas ele próprio, criador da fase, não foi ele que criou a guilhotina, fez, não. A guilhotina não é esse nome porque Guillotin foi o homem que a criou, né? Então o que vai acontecer? Imediatamente, no momento que ele criou essa fase, foi avançando e ele foi perdendo o poder e controle, não é, da situação francesa. Claro que alguns nomes importantes aqui na França vão ser totalmente condenados, não é? Como? Bom, inaugurando a guilhotina, sem dúvida, Luís XVI. A esposa dele, Maria Antonieta, perfeito. Danton, que foi contra as execuções, imediatamente, ó, eliminado, né? O Danton não foi conivente com essa violência extremada agora dentro da França. E a imprensa, cuidado com uma coisa que surge nesse momento. Se tu pegar um livro fantástico que tem sobre a Revolução Francesa, tu vai ver que o início do livro diz assim, ó, todos no momento já falavam, inicia com um texto, dizia assim, todos no texto, uma citação da época, né? Todos no momento já diziam, a imprensa era, se não o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto poder, não é? Ou seja, a imprensa ligada à política, não é? Desde sempre. Neste momento, o homem que comandava os jornais franceses era um homem chamado, ó, Desmoulins, não é? E ele, imediatamente, funcionando como uma arma, não é, de oposição, os jornais funcionando como uma arma de oposição à fase do terror, nada mais justo para a fase do terror e para os homens que comandavam a França no momento, que a imprensa fosse totalmente esvaziada e o dono dos jornais responsáveis por isso, então, por essa oposição, fossem mortos. Aqui alguns nomes. Lembra vocês que também vai acontecer aquilo que a gente chamou, ó, e cuidado, a chamada reação termidoriana. O que vai ser a reação termidoriana? Muito bem, se eu há pouco disse a ti que o Robespierre foi o homem que havia criado essa fase, nem todos gostavam muito dele, mesmo sendo do Tribunal Revolucionário, e homens, não é? Porque perdeu-se o controle, qualquer um que era indicado era morto, e tinha contrários, não é? Homens contrários a ele que não participavam disso, que julgavam e não eram mais coniventes com esse tipo de coisa. Um nome de extrema importância para a história francesa é esse, ó, Saint-Just.
Este Saint-Just aqui, ele, embora contrário a esta fase do terror e essas execuções, ele acabou, não é, se aproximando do Robespierre, ganhando a confiança do Robespierre e, num determinado momento, se é que dê para dizer, o traindo, uma vez que ele foi considerado Robespierre um traidor da burguesia francesa, não é? Tamanha violência implementada sobre qualquer um. O que Saint-Just acabou desenvolvendo? Imediatamente deu início a uma reação contrária ao Robespierre dentro aí da Junta de Segurança Nacional e montou ele um tribunal chamado, no dia, não é? 9 do Thermidor, no 9 do Thermidor, que foi o dia no qual o próprio criador da fase, Robespierre, acabou sendo julgado. E por ser julgado, valeu a ele tudo aquilo que era feito com os demais. Ele não pôde se defender, não é? 9 do Thermidor, e foi condenado a perder a cabeça na guilhotina. Então, com o 9 do Thermidor, o golpe do 9 do Thermidor e a reação thermidoriana, não é? Vai ser o momento aqui da execução de Robespierre, não é? O Robespierre, na verdade, no momento que ele é executado, a fase do terror não tem mais motivo algum para continuar, a Convenção Nacional se desfez e voltava ao poder uma burguesia girondina, né, aliada a uma burguesia monarquista dentro da França. Então o que aconteceu? Essa reação thermidoriana foi a execução daquele que havia criado um monstro dentro da França, que havia sido a fase do terror. No momento que não mais existia Robespierre, não se justificava mais a continuidade de uma violência, profunda violência, que havia sido colocada e desenvolvida dentro deste país. Fechado? Terminava-se a Convenção Nacional e se organizava um novo momento, que era o Diretório. Turma, lembra vocês, não te perguntei, turma, lembra vocês o seguinte, que tem um filme interessante, se vocês quiserem assistir, é claro, muito antigo, daquele que a legenda ainda é no lado, e em várias camadas, né? Existe isso, né? Chamado Danton, o Processo da Revolução. Detalhe, aquele filme já começa no período da Convenção Nacional. Fechado? Mas é interessante porque ali a gente vai ter toda a disputa de poder entre Danton, o Processo da Revolução. Tá? Então, imediatamente, ali vai ter todo o processo de disputa entre Danton e Robespierre, não é? E a vitória, é claro, da guilhotina sobre os demais homens. Fechado? Tá bonito, Turma, então... Ei, agora tá bom. Tá bom? Tá bom. Muito bom, então. Vem. Você vai? Pois é, não voltei pra casa por isso. Não vou. Quando é que é? Quando? Ah, não vou. É uma boa. Mas eu não vou. Porque eu vou estar de aula. Ah, é segunda daí? Ah, legal. Ah, então pode ser que eu vá. Ah, não, mas se for feriado for segunda, eu tô viajando. Sim, eu tô. Vamos lá. No exterior do Rio Grande do Sul. Charque estou exportando charque pela fronteira. Exportando charque é o cúmulo, né, da economia. Mas vamos lá. Turma, muito bom então. Aqui ó, chegava então com o fim da Convenção Nacional da Fase do Terror, o último momento, não é? Aí, desta revolução que foi o Diretório. Muito alto. Porque eu tenho voz de homem, né? Fazer o quê?
1795 até 1799, definitivamente o último momento da Revolução Francesa, não é? De uma extrema importância este momento, porque, lembra, depois de anos de guerra civil ou revolução, não é? Que a gente vai ter, a França, ela primeiro apresentava-se, ou estava agora toda dividida, não é? Em várias províncias. Vem comigo. Terminada a fase do terror, então tem um diretório, voltava ao poder aquela que a gente vai chamar burguesia, girondina, portanto a burguesia girondina, aquela dos primeiros momentos, portanto a burguesia, a direita não é a burguesia liberal, vem comigo. O que mais? E uma outra parte da burguesia também chamada, a planície. Mas não foi a planície que defendia o retorno aí da monarquia? De fato, a planície vai ser uma burguesia que no passado havia tentado estabelecer com a revolta da Vendéia a monarquia. Só que os rumos que esta revolução tomou na fase da convenção foram extremamente violentos, de modo que houve o que, né? Desenvolveu o que? Um acordo, está ruim aqui, um acordo de a gente, os girondinos e a planície, se unir, não é? Para conduzir aqui um momento pacífico e o final, não é? Desta que foi a revolução. Então são dois grupos agora que vão tomar e vão desenvolver este último momento. Mas, lembra, já se caracteriza aqui uma burguesia mais única, mais integrada, claro, sem influência violenta, não é? Dos, então, jacobinos. Turma, o que eu quero lembrar? Quando a gente chega no período diretório, 5 anos após o início, não é? Aí 5, 6 anos após o início da Revolução Francesa, a França, ela aprofunda cada vez mais sua crise. A Revolução Francesa não pensa, não é? Que com a Revolução a França ficou um país maravilhoso, vai se desenvolver no século XIX. Não é bem assim. O que vai acontecer? Com a Revolução Francesa, a crise econômica acaba aprofundando-se cada vez mais aqui dentro da França, não é? A pobreza, a paralisia que a gente tem na indústria, a paralisia que se tem no comércio e na agricultura, ela atinge níveis até então, não é? Aí não conhecidos lá na França, uma vez que lá na década de 80 a gente vai acontecer a revolução por causa da crise na agricultura, não é? Então, o que a gente tem? A economia. Vem comigo, a presença da seguinte forma, paralisação, não é? Paralisia na agricultura. Este é um problema. Não estava nada resolvido com a revolução. Bem capaz, não é? A gente tem, não só na agricultura, mas paralisia na indústria, não é? A indústria francesa, não pensa que a França já é um grande país industrial também nesse momento, não é? Só lembra vocês que sob o regime de Luís XIV, com Colbert, não é mesmo? A gente teve a formação das empresas reais, não é? Monárquicas, portanto, que vão se transformar em pequenas indústrias. A Revolução Industrial vai acontecer, a gente, detalhe, não falamos da Revolução Industrial ainda, vamos falar. Mais do que isso, paralisia na agricultura, paralisia na indústria. Vem aqui, aprofunda a crise econômica, e a gente tem o que? Aqueles antigos impostos, eles continuariam agora, embora alguns fossem abolidos. A revolução, para poder sobreviver, teve que criar novos impostos. Então esses impostos agora, houve uma divisão provincial, portanto eram impostos cobrados regionalmente, ou seja, nas províncias. Então, impostos cobrados, não é? Regional, não é? Ou seja, cobrado então nas províncias. Porque a França estava toda ela dividida em províncias. Consequentemente, as províncias vão ter poderes políticos locais, não é? Revolucionários, é claro. Então a gente está vivendo aqui graves problemas. Mas é bem verdade que no diretório, se a gente tem uma crise interna, e esta é uma crise interna, na economia interna, é bem verdade que uma tentativa de solução acabou acontecendo aqui.
A primeira proposta, o primeiro projeto de um futuro socialismo que viria a acontecer veio neste momento, não é? Na França houve uma tentativa de fundação neste período, chamado a República, anota aí, República dos Iguais. Turma, o que vai ser essa República dos Iguais? Cuidado! A República dos Iguais vai ser a tentativa, não é mesmo, de um grupo fazer com que a França tenha, que o desenvolvimento, todos tenham na França o mesmo desenvolvimento, a mesma capacidade para se desenvolver, enquanto homem, não é? Buscando o quê? Partindo de princípios iguais, que alguns não tivessem privilégios em detrimento de outros, né? Essa República dos Iguais foi uma revolta que aconteceu, liderada por um homem chamado Gracchus Babeuf. Cuidado com uma coisa. O Gracchus Babeuf foi considerado aí já numa prova como o desenvolvimento de um primeiro projeto de formação de uma revolução socialista. Não foi uma revolução socialista? Escuta o que eu estou dizendo, depois não sei, né? Gracchus Babeuf tem aquilo que a gente chama de babeufismo, é a origem de um pensamento socialista que irá se desenvolver lá na metade do século XIX. Portanto, a República dos Iguais foi uma revolta, que a gente poderia chamar, liderada por este homem, uma revolta, uma tentativa de revolta socialista, uma vez que busca a igualdade entre os homens dentro da França, em meio a um processo revolucionário liberal burguês. Claro que a República dos Iguais fracassou, foi contida, não teve sucesso, né? Bom, no exterior, se no interior da França a gente tem problemas econômicos, lá no exterior a França está mudando totalmente as suas atividades. Como, por exemplo, uma vez tendo aí declarado guerra à Prússia e à Áustria, exércitos franceses passaram a se expandir sobre este território, não é, aí europeu. No exterior, o exército francês desenvolvia algumas conquistas, não é mesmo? Lembra vocês que no ano de então a França conquistava territórios fora, não é, da França. Lembra vocês que no ano de 1797, parte da Itália foi dominada pela França e o Egito foi dominado pela França. O que aconteceu? Passava aqui internamente, portanto, dentro da França, passava a se vislumbrar um possível desenvolvimento com aquela riqueza que viria agora de fora, não é? Entre as conquistas que a França teve nesse momento, tu tem aí a Itália, não é? E tu tem o Egito. Lembram vocês o seguinte, que com essas conquistas era destas regiões que se buscaria riqueza, de fora, portanto, para um desenvolvimento da economia interna. À frente dos exércitos franceses, tu teve Napoleão Bonaparte, certo? Então, este nome, aqui no final, não é? Napoleão Bonaparte. O que acontecia? Aqui vem riquezas, não é? Externas. Essas riquezas externas acabariam chegando aonde? Lá para o interior. Então o exército francês conquistava território e buscava a possibilidade de desenvolvimento interno a partir de então. Comandando os exércitos franceses, tu vai ter ele, o Napoleão. O que acontece? Vislumbrando aí o desenvolvimento, é claro que a população francesa passava a ver nele a possibilidade de recuperar economicamente a França. De modo que o nome de Napoleão passa a ter um prestígio extremamente alto. Passa a ser tão prestigiado quanto é o diretório ou o poder agora desta burguesia na França. Tá? Então, vem comigo. Quando o Napoleão, não é, lembra que em 1797 ele recebe o título de comandante das tropas francesas, o título mais alto, não é, aí do exército francês. O que aconteceu? O Napoleão, que passa a ter internamente um prestígio nesta sociedade,
francesa, por trazer de fora a riqueza para o desenvolvimento interno, vai ele, se articular com esta burguesia, apoiado pela própria burguesia, assumir definitivamente o poder na França. Claro que tudo caminhava, não é? Para aquele momento que a gente vai chamar o golpe, respaldado pela população, o Napoleão toma a frente da França, não é? O chamado golpe, do 18 de Brumário. O que vai ser este golpe do 18 de Brumário? Lembra vocês que os meses franceses antes da era napoleônica eram uivoso, ventoso, chuvoso, pluvioso, termidor, brumário, mesmo das terras, né? Mesmo das brumas, né? Enfim, tá? 18 de Brumário, o golpe do 18 de Brumário, então, 7 de novembro de 1799, não é? Dava respaldo aqui, respaldado pelo diretório, pela população francesa. O Napoleão tomava, fortalecia seu poder, dava um golpe, fechava o diretório e imediatamente ele, à frente dos exércitos franceses, recebia o título de, ou se intitulava, não é? Cônsul único francês. Então, o que vai ser esse momento na história francesa? De extrema importância. Napoleão Bonaparte, não é? Recebia, ou dava a ele, se transformava em cônsul único, vem comigo, francês. Cônsul único francês. O que eu quero te lembrar? Vai ser justamente a atividade militar. Vai ser justamente a atividade militar francesa desenvolvida fora da França, conquistando territórios e trazendo de fora a riqueza para o desenvolvimento interno, uma vez que se encontrava a agricultura e a indústria paralisada e o comércio paralisado, não é? Que vai possibilitar a este dar um golpe no diretório, encerrando o diretório e ele se transformando o representante desta burguesia, não é? A partir de então na história francesa. No ano de 1799 era suplantada a Revolução. Saía ela vitoriosa? Sim. Por quê? Embora um homem voltasse a controlar a França, Napoleão foi aquele encarregado de levar adiante e defender os ideais, não é? Aí, revolucionários franceses. Certo? O que acontece? Iniciando o século XIX, a gente vai ter uma França dominada pelo Napoleão, e não só a França. A história europeia vai ser conquistada, não é? A partir aí, da era napoleônica, pelos ideais franceses. Certo? O que eu quero te lembrar? Esta revolução sendo, falando dela ainda, não é? Esta revolução chegando ao seu final, algumas modificações. Primeiro, ela se transformava em símbolo, não é? De uma reação de uma classe que durante... símbolo de uma reação de uma classe que durante aí, os séculos XV, XVI, XVII, XVIII teve submetido a um poder absolutista, não é? E agora, então, passava a trazer algumas modificações. Lembro a vocês que, entre as consequências desta revolução, tem definitivo declínio do sistema, não é? Antigo regime, o feudalismo, o mercantilismo e o absolutismo, muito embora terá no século XIX a sobrevivência de algumas cortes absolutistas, até mesmo na França, não é? Mas é bem verdade que aqui a gente teria a construção deste século XIX, não é? Aí, o século que vai nos levar à formação e à definitiva implantação do sistema capitalista. Fechado? Então vem aqui comigo, ó. Entre as consequências, tu tem, sim, aquele declínio do antigo regime. Claro que eu nem precisava te falar o que é o antigo regime, uma vez que o absolutismo e o mercantilismo, né, estão agora entrando em profundo declínio. O antigo regime é a sobrevivência daqueles antigos moldes políticos e econômicos que até então fazia a história europeia. Certo? Não só o declínio do antigo regime, como a entrada do século XIX, que vai ser, definitivamente, o momento que a gente tem de implantação do capitalismo. Né? Ao longo do século XIX, vai haver uma dança aí entre vanguarda e retrocesso e ideias. Vai haver um avanço do liberalismo e vai haver, claro, uma tentativa de reação conservadora, de reação daqueles países que permaneceram até um determinado momento
com as suas práticas absolutistas de governo. Certo? Essas consequências aqui mudam para sempre a história europeia, né? Trazendo a nós aquele momento que a gente chama aí, ó, não é? O momento que a gente busca, que vai ser a história contemporânea. Certo? Claro que iniciado com esse processo francês. Fechado? Fechado? Cuidado, devo te dizer o seguinte: a Revolução Francesa não foi o único movimento burguês, claro que não, baseado nesses mesmos ideais que a gente teve, iluminismo e liberalismo, certo? Iluminismo é um ideal político e nós estamos falando de política, né? Alfa 3 a gente está, é claro. Lá no Alfa 4 vai ter um momento econômico, e aí o ideal liberal estará lá, o liberalismo, e daí a gente vai, Alfa 4, no futuro, falar ainda, não é? Mas, lembra vocês, que tanto iluminismo e liberalismo foram ideais que moveram os sentimentos de algumas importantes revoluções, como 1688, a gente teve, né, a burguesia tomando poder na Inglaterra. 1776, os Estados Unidos. E a terceira revolução, então, aqui, a francesa, tá? Que vai modificar totalmente a economia e a política mundial. Perfeito? Tá? Então, vamos tocar adiante. A luta. Deixa eu apagar aqui.